Nós estamos recebendo aqui no estúdio o governador Rafael Fonteles, governador do estado do Piauí, que está conosco. Conversar com ele agora sobre vários assuntos. Governador, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. É um prazer voltar aqui. Prazer é todo nosso. Governador, nós começamos o jornal com algumas reportagens sobre Pactos pelo Piauí. É a segunda edição do evento. O senhor, através do governo do estado, lançou a primeira, agora a segunda edição. E eu queria que o senhor avaliasse a importância do evento, porque reúne todos os prefeitos do Piauí. E aí o senhor, desde a primeira versão do evento, o senhor tem deixado muito claro. O evento é institucional para todos os municípios, não tem nada a ver com política, todos os prefeitos estão convidados. E já nessa segunda edição, qual é o balanço que o senhor faz e o balanço também em termos de parcerias? Na verdade, Douglas, ainda antes dos prefeitos e prefeitas eleitos tomarem posse, ali no mês de novembro, nós já fizemos essa convocação para colocar para todos eles, e teve adesão de mais de 210 prefeitos e prefeitas, de que nós estávamos disponíveis para pactuar ações em 7 áreas que nós tínhamos mapeado: a área da educação, da saúde, da primeira infância, da segurança e trânsito, da parte de meio ambiente, da parte de saneamento e defesa civil e também a parte de gestão e tecnologia. E agora, a segunda fase, já com os prefeitos e suas equipes tendo tomado posse, para que a gente possa detalhar esses pactos. Então, ao longo do dia de hoje, temos 7 oficinas detalhando esses pactos com os nossos secretários de Estado, onde os prefeitos e secretários municipais poderão tirar suas dúvidas, para aí sim, na quarta-feira, começarmos a assinatura desses pactos, que envolve, obviamente, apoio financeiro, apoio técnico do governo do Estado e contrapartidas dos municípios, para se comprometerem com metas, se comprometerem com muitas ações. E, portanto, eu não tenho dúvida que até o meio do ano nós teremos consolidado, acredito que praticamente todos irão aderir a praticamente todos os pactos, e nós iremos colher resultados concretos ainda nesse ano, porque tudo está dentro de uma plataforma que nós vamos poder monitorar esses indicadores que nós queremos melhorar. Por exemplo, a alfabetização na idade certa, que as crianças possam ser alfabetizadas até 7 anos. Tem município 0,6, município pequeno, que consegue alfabetizar 100% das crianças até 7 anos. E tem outros que não chegam a 30%. Ora, nós queremos que todos cheguem a 100%. E por isso que o Estado apoia com o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa. Então, esse programa já existe, o governo entra com material didático, com capacitação de professores, e a Prefeitura, obviamente, adere e permite que haja essa cooperação técnica e financeira. Então, eu poderia citar exemplos em todas as áreas e considero muito bem sucedido o evento até aqui. Na verdade, são fases, e tenho certeza que o povo do Piauí vai colher bons resultados a partir dessa cooperação institucional entre o governo do Estado e governos municipais, com o governo federal também participando, porque também essa é uma tônica do governo Lula, de fazer parcerias com estados e municípios, independente do partido político do gestor. O senhor destacou a plataforma Gov.pi, é uma plataforma que reúne vários serviços. E aí, nesse aspecto, é um outro ponto importante de destaque da plataforma, porque os dados são inseridos na plataforma, isso facilita o acompanhamento e a tomada de decisão também, tudo mais rápido. Nós temos o GovPI Cidadão, que é uma plataforma onde disponibilizando serviços digitais para a população, matrícula do filho, tirar o licenciamento do veículo e tantas outras ações. E teremos uma plataforma, essa mais interna, para acompanhamento desses indicadores municipais, para ver se o pacto de cada área está funcionando, está sendo levado realmente a sério. E isso vai possibilitar que o próprio gestor prefeito monitore a sua equipe e veja se nós estamos avançando gradativamente naqueles indicadores de educação, de saúde, de segurança, de meio ambiente, de tecnologia e por aí vai. O senhor falou de crianças e aí também está incluído nesse trabalho, o Pacto pelas Crianças. A doutora Isabel Fonteles tem feito esse acompanhamento, tem conduzido esse trabalho. E aí é um trabalho que engloba não só a educação, mas saúde também. É isso. Isabel, minha esposa, ela está no cargo voluntário. Na verdade, o que ela promove é exatamente essa
intersetorialidade. Cuidar da primeira infância, do ventre da mãe até os 6 anos de idade, envolve a formação integral na educação, na saúde, na assistência social. Então, ela interage com o secretário Washington Bandeira, com o secretário Antônio Luiz, com a secretária Regina Souza, para garantir que haja essa priorização da vacinação, do cuidado com aquelas crianças vulneráveis que são, muitas vezes, por decisão judicial, tendo que ser afastadas da sua família, a nutrição dessas crianças, a alfabetização, a presença na educação infantil e no ensino fundamental. Então, é uma política intersetorial. A Isabel tem se engajado bastante para conversar com os prefeitos, conversar com os secretários municipais, para exatamente nos colocarmos à disposição para ajudar essas políticas públicas, que normalmente, quando diz respeito à primeira infância, são responsabilidade prioritária dos municípios. Então, o Estado está procurando ajudá-los nessa direção para a gente romper esse ciclo intergeracional de pobreza. Se a gente não investir nas crianças, sobretudo na educação e na boa formação nessa idade inicial, a gente vai ter muito mais dificuldade de gerar oportunidades, de gerar realmente uma vida digna para essas crianças, que na sua grande maioria estão ali na faixa da pobreza e, portanto, é a educação que pode transformar a vida dessas famílias a partir do investimento na primeira infância. E aí tem um aspecto, governador, que eu acho importante, no caso da saúde. O senhor falou vacinação, a questão da alimentação, todos esses itens ligados à saúde, nessa fase, se não forem feitos corretamente, tem um impacto para o resto da vida, no desempenho, não só na formação física, psíquica também da criança, mas o desempenho dela em tudo. Ou seja, o poder público vai ter muito mais trabalho e, às vezes, nem é possível corrigir. Olha, nós temos um prêmio Nobel em Economia, professor James Heckman, que ainda no ano 2000 fez uma tese econômica de que o investimento na primeira infância é o melhor investimento que uma sociedade pode fazer. Em outras palavras, quando se gasta R$1 ou $1 na primeira infância, você tem um retorno para a sociedade em produtividade, em menos despesas com saúde pública, com segurança pública, cerca de 7 vezes maior do que o valor investido. Então, se nós tivéssemos uma restrição orçamentária e tivesse que optar onde investir, a primeira opção é na primeira infância. Do ventre da mãe, cuidar, portanto, das gestantes até os 6 anos de idade. É o melhor investimento possível que uma sociedade pode fazer, portanto, que o recurso público de toda uma sociedade deve ser investido na primeira infância. Ontem, no Palácio Karnak, o senhor fez o lançamento do Pacto pela Segurança também. O senhor fez uma apresentação com os números, o secretário Chico Lucas também, e um foco prioritário no combate às ações do crime organizado, que, aliás, tem sido feito de forma brilhante pelo DRACO, pelo Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado. Além do que já foi feito, governador, já que o senhor está presente aqui, a gente fez a cobertura ontem, mas já que o senhor está aqui, vamos detalhar mais o que é que foi coletado de informações que gerou esse plano, essas prioridades. Veja bem, os números falam por si só. Nós conseguimos já, nesses 2 anos, reduzir homicídios em 20%, roubo de celular em 40%, roubo de veículos em 27%, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, em 25%. Então, a política de segurança pública está sendo efetiva. Eu não posso medir o êxito da segurança pública, da política de segurança pública, apenas porque nós convocamos o maior número de policiais da história, melhoramos a infraestrutura e os equipamentos da polícia, investimos em tecnologia. A gente só sabe se deu certo esse investimento se os indicadores de violência reduzirem, e é o que tem acontecido. Mas nós queremos reduzir mais ainda. Então, nós estamos propondo o Pacto pela Ordem, que consiste em mais de 15 medidas, muitas delas projetos de lei que são encaminhados à Assembleia Legislativa, para endurecer a repressão à criminalidade, sobretudo a criminalidade organizada. A gente enxerga que ainda há algumas brechas na legislação que terminam facilitando a vida de criminosos. E, portanto, essas propostas legislativas são exatamente para barrar essas brechas, endurecer a repressão à criminalidade, poder, dentro do sistema prisional, separar com mais agilidade
aqueles criminosos de maior risco para a sociedade. Por isso nós estamos investindo fortemente na modernização das nossas unidades prisionais para garantir trabalho e educação dentro das unidades. Piauí, o preso, trabalha exatamente para poder se ressocializar e para também contribuir com os custos que ele gera para a sociedade. Então, são várias leis relativas à segurança do trânsito, à gestão das unidades prisionais, ao endurecimento de algumas regras baseadas na legislação penal para garantir mais sucesso, sobretudo no combate à criminalidade organizada. E também muito investimento na segurança do trânsito. Você tem uma ideia, Douglas? Hoje, atualmente, morrem o dobro de pessoas por acidente de trânsito do que por homicídio. As pessoas se chocam com ter um homicídio, mas não se chocam, não se indignam quando um jovem de pouca idade morre num acidente banal usando uma motocicleta sem capacete porque dirigiu após beber. Então nós temos que nos indignar, porque nós queremos salvar vidas, que o nosso povo tenha mais saúde e viva mais tempo possível. Isso é desenvolvimento social na prática. E por isso que a gente tem que ter uma atenção especial em relação à segurança no trânsito. Eu só teve uma preocupação no lançamento de deixar muito claro, porque tem aquele discurso quando acontecem as operações, e todas as operações, nós também fizemos cobertura de várias, tem os resultados. Os resultados é apreensão de drogas, pessoas com mandados de prisão. Mas só fez questão de ressaltar que o objetivo, como muitos alegam, não é a arrecadação, não é simplesmente apreender o veículo por atraso. O objetivo é a segurança. Olha, nós já colocamos o IPVA zero de motocicletas. Nós já reduzimos o licenciamento para R$ 49,00 por ano. Portanto, não há nenhum objetivo arrecadatório com qualquer fiscalização de trânsito. Mas nós não podemos conceber que uma pessoa pilote uma moto que foi roubada. Essa moto roubada tem que ser apreendida. Nós não podemos permitir que uma pessoa beba e vá dirigir colocando a vida dela e de outras em risco. Então nós estamos preocupados com esta criminalidade e não com o eventual débito tributário. Até porque, para a motocicleta, que é responsável por 70% das mortes, não tem praticamente mais nenhum tributo. O IPVA é zero e o licenciamento é praticamente zero. O secretário Chico Lucas, inclusive na entrevista de ontem, ele fez questão de ressaltar o avanço do Piauí no combate às facções criminosas, inclusive comparado com os estados vizinhos de outros estados do Brasil. Esse trabalho tem gerado um resultado superior a muitos estados brasileiros. Olha, é uma preocupação nossa, porque nós temos estados vizinhos que a criminalidade, os índices de criminalidade são mais do que o dobro da criminalidade no Piauí. Então, as regiões de fronteira são objeto de muita preocupação das nossas forças de segurança. Temos reforçado muito na região metropolitana de Parnaíba, por exemplo, que abrange Cajueiro da Praia e Ilha Grande também, além de Luiz Correia. Temos reforçado aquelas divisas ali com a Bahia, ali em Avelino Lopes, São Raimundo Nonato. Temos reforçado também a divisa com o estado do Pernambuco para exatamente garantir que o Piauí se mantenha como o estado mais seguro do Nordeste brasileiro. Nós temos realmente o menor indicador de homicídios, o menor indicador de roubo e furto de veículos, de celulares, e queremos manter esta posição e avançar para termos um indicador menor do Brasil. Então, claro que há estados ali do Sul e do Sudeste que têm um indicador menor. Inclusive, esses dados precisam ser melhor observados, porque tem estados que as mortes a esclarecer são maiores do que os homicídios, ou seja, há uma pouca confiabilidade nesses dados. E nós queremos que haja fidedignidade para poder a gente comparar. A gente quer melhorar, então eu tenho que me basear nos estados mais seguros. Mas se o dado tiver, digamos assim, distorcido, a gente vai terminar copiando ações que não são as melhores. Então nós queremos que realmente os dados sejam confiáveis para a gente ter como referência aqueles estados realmente mais seguros. Governador, na área da saúde, o senhor, quando assumiu o governo do estado,
O senhor lançou um programa na área da saúde e Piripiri foi o município modelo, foi o primeiro a aderir, inclusive com a participação de técnicos do Ministério da Saúde que vieram ao Piauí, e o programa gerou um resultado surpreendente em Piripiri, zerando a fila de consultas, exames. Como é que está a adesão do programa hoje em relação ao Estado? Olha, é algo impressionante, Douglas. Nós estamos chegando a 500 mil procedimentos nos 223 municípios do interior do estado. Apenas Teresina ainda não aderiu ao Piauí Saúde Digital. E outros estados já estão contratando o estado do Piauí, a empresa de tecnologia do Piauí, para prestar o mesmo serviço em outros estados, como é o caso do Amazonas. Ou seja, é um programa bem sucedido e, mais uma vez, o Piauí, a partir da tecnologia, virando referência nacional. E o jornal O Globo, do domingo passado, mostrou que o Piauí tem o menor tempo médio de espera por uma consulta médica. Resultado, claro, de todo o trabalho do SUS, dos profissionais do SUS que atuam nos municípios e no estado, mas também a partir dessa integração entre estado e município, a partir da tecnologia com o Piauí Saúde Digital. Então, esses números, a gente tem acompanhado, cada visita que eu faço no interior, eu faço questão de ir lá na UBS, para ver como estão aproveitando essa plataforma de teleconsulta, de telelaudo. E a gente vê números impressionantes. Um município, por exemplo, como Barra do Alcântara, com 4 mil habitantes, já teve 800 procedimentos. Isso é praticamente 20% da população utilizou o serviço, teve a consulta feita, o exame feito, não precisou sair de Barra do Alcântara para ter acesso a um médico especialista ou fazer alguns tipos de exame. O senhor ressaltou na sua fala em relação a esse programa a importância da divulgação. Muita gente às vezes não sabe que o programa está disponível. A importância da divulgação por parte dos prefeitos e que haja esse incentivo para o uso do programa e dos serviços que são disponibilizados por ele. Porque às vezes o paciente termina vindo para Teresina, sendo que o problema vai ser resolvido lá. Qual a estratégia, governador, que está sendo utilizada e o senhor está utilizando para fazer essa divulgação chegar a toda a população? Olha, além de fazer a nossa própria divulgação, o mais importante é a capacitação das equipes municipais. Agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, médicos, secretários municipais de saúde, para poder desmistificar qualquer problema que ainda haja na percepção da população de que a teleconsulta ela pode não resolver o problema. E o principal, o boca a boca, à medida que uma pessoa se consulta, recebe a receita médica, resolve o seu problema de saúde, ela divulga naquela comunidade e cada vez mais as pessoas estão aderindo. Tanto que é uma curva exponencial. Quando você olha o mês de março, ele já tem um indicador quase o dobro do mês de fevereiro. Então você vai aumentando a cada mês, porque a população vai conhecendo, vai perdendo qualquer receio que tenha em relação à consulta via telemedicina e mais gente tendo seu problema de saúde resolvido, dando testemunho para a sua comunidade. Vereador, teve uma outra meta que o senhor estabeleceu. Eu lembro que o senhor divulgou um vídeo e disse, olha, a meta ousada, o senhor ficou, inclusive, fez essa divulgação assim um pouco preocupado, que foi a universalização das escolas de tempo integral no Piauí. É um projeto que exige investimento, muitos recursos. Em que estágio nós estamos? Olha, nós cumprimos a meta. As 512 escolas do Piauí têm a oferta do tempo integral, começando, claro, pelo primeiro ano do ensino médio. Então, todos os alunos do primeiro ano do ensino médio, dessas 512 escolas, estão chegando de manhã cedo e saindo no final da tarde, tendo as 3 refeições ao longo do dia e tendo mais aula de matemática, mais aula de português, mais aula de história, mais aula de biologia, e também o curso profissional e técnico em áreas modernas, como desenvolvimento de sistemas, como marketing digital, como programação de jogos, como energias renováveis, nos lugares turísticos também, curso de turismo. Portanto, é uma revolução que está acontecendo e que não vai ser uma revolução de longo prazo, é uma revolução de médio prazo, porque essa quantidade de mais de 100 mil alunos, quando elas forem saindo do ensino médio, com essa formação muito mais robusta, muito mais próxima do mercado de trabalho, porque a educação profissional e técnica propicia isso. Nós teremos, sem sombra de dúvida, mais oportunidades, uma mão de obra mais bem qualificada e, portanto, mais desenvolvimento econômico e social para o Piauí.
E isso vai ser estendido também para as outras séries, aos poucos. Isso, não, eu já tenho, porque a gente começa no primeiro ano, mas eu já tenho cerca de metade desse número com o primeiro, o segundo e o terceiro ano, todos no tempo integral. E aí, um outro ponto é, dependendo do curso, e são vários cursos já disponíveis, o aluno nem precisa sair do município para conseguir a sua graduação. Nós estamos expandindo também a possibilidade do curso superior nos municípios, seja pela universidade aberta, seja por campo presencial da nossa universidade estadual, do nosso IFP. Nós temos 4 novos IFPs que foram autorizados pelo Ministério da Educação, Altos, Barras, Esperantina e Luzilândia. Estamos pedindo outros institutos federais. A ideia é descentralizar também o ensino superior. E nós temos uma ferramenta também muito importante, que é a Universidade Aberta do Piauí, que já está presente desde o governo Wellington Dias, nos 224 municípios. Vereador, vamos falar um pouco de uma área que o senhor gosta muito, que é a área de economia, são os números. Se a gente olhar o índice de inflação, a gente vai observar que a inflação tem caído no Brasil, mas os alimentos têm mantido uma taxa de aumento. Tem sido um peso muito grande no orçamento. E o senhor, recentemente, mandou reduzir o ICMS dos alimentos, principalmente da cesta básica. Qual é a expectativa para o impacto dessa medida? Olha, uma coisa é o tributo, que impacta o custo daquela mercadoria. Outra coisa é o preço. Nós esperamos que, ao reduzir o custo do produto, porque reduzimos, na verdade, zeramos o imposto estadual, do arroz, do feijão, dos ovos, leite, vários itens da cesta básica. Esperamos que essa redução de custo, que vai começar a vigorar em abril, vá também permitir uma redução de preço. Mas o governo não intervém no preço. O preço de uma mercadoria é decidido pelo mercado. Mas nós esperamos que, com a redução do custo, haja a redução do preço, sobretudo desses alimentos da cesta básica. Então, nós fizemos uma contribuição dentro da estratégia do governo federal para amenizar ou para contribuir para a redução do preço dos alimentos, que de fato é um grande drama para muitas famílias, porque mesmo que a renda tenha aumentado, o emprego tenha aumentado, alguns itens o preço subiu mais do que o aumento da renda, sobretudo carnes, ovos e, portanto, impactando o dia a dia das famílias. Essa é a preocupação principal, sem dúvida, do presidente Lula, e nós estamos aqui contribuindo com o que for possível para a redução do preço dos alimentos. Vereador, tem como fiscalizar? O senhor não tem como interferir, mas pelo menos observar se os empresários, enfim, estão buscando essa redução, levando em consideração essa redução? O que nós fiscalizamos efetivamente é o ICMS C0. Isso aí nós vamos fiscalizar automaticamente, inclusive com o uso da nota fiscal eletrônica. O que a população e os órgãos de apoio aos consumidores devem fazer é realmente monitorar se essa redução do imposto foi para o preço ou se foi só em alguns lugares e em outros não, para que a população realmente vá exatamente naqueles lugares que reduziram o preço a partir da redução do custo. O secretário Emílio Júnior, agora mudando de assunto, esteve recentemente na Assembleia. O senhor fez muito essa visita à Assembleia, durante 8 anos foi secretário de Fazenda, conhece os números do Piauí, e o secretário Emílio Júnior esteve lá. Os números são positivos das finanças do estado do Piauí, mas o secretário destacou a importância da vigilância constante, da busca, apesar do aumento da arrecadação, a busca pela diminuição de despesas. Esse quadro, governador, financeiro do estado do Piauí, é um quadro que se destaca no Senado Nacional, observando as finanças de outros estados? Olha, o grande destaque do Piauí em termos de finanças é a capacidade de investimento. O Piauí, há 4 anos seguidos, consegue investir mais de 17% da sua receita. O que significa investimento? Estrada nova, estrada boa, estrada recuperada, escola nova, escola ampliada, hospital ampliado, equipamentos novos para a polícia, para os hospitais. Isso é investimento, obras e equipamentos. Então nós temos esse destaque nacional. Ao mesmo tempo, a nossa preocupação é com o custeio da máquina pública, para a gente continuar com o custeio sendo reduzido ou pelo menos não crescendo, para poder não atrapalhar os investimentos. Por quê? Se a receita for usada mais para o custeio da máquina, sobra menos para investimento. Então, o alerta que nós temos feito ao nosso time
é exatamente nesse sentido. Vamos reduzir custeio da máquina para priorizar os investimentos finalísticos, que é o que interessa para o povo. Por isso que essa é uma dinâmica constante. Não estamos sossegados nunca. Todo mês, todo bimestre, todo semestre, reavaliando para a tomada de decisão, dado que o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas, é uma premissa do nosso governo. Eu que vim da Fazenda, jamais posso titubear em deixar isso como prioridade. Até porque, sem equilíbrio fiscal, não tem política para a segurança, não tem política para a saúde, não tem política para a educação, não tem infraestrutura. Governador, tem vários projetos que o senhor divulgou na campanha, reforçou quando assumiu o governo do Estado. Agora tem dois que são macroinvestimentos, o intermodal e o hidrogênio verde. Então, eu queria conversar com o senhor sobre esses dois projetos, começando pelo hidrogênio verde, com uma notícia. A semana passada, o vice-governador Geraldo Alckmin autorizou a primeira empresa a começar os investimentos no hidrogênio verde no Piauí. Olha, o que eu queria destacar, Douglas, é que os investimentos estruturantes de um lugar, de um território, de um estado, eles não são investimentos de curto prazo. Essa é a primeira mudança de percepção que as pessoas têm que ter. Então, tudo aquilo que é estruturante, que é industrial, que muda a logística estadual, demoram anos para poder serem viabilizados. Mas você tem que dar os primeiros passos. E o que nós estamos fazendo, tanto em relação ao porto do Piauí, à hidrovia do Parnaíba, aos projetos industriais do hidrogênio verde, das agroindústrias do sul do estado, todos são projetos de longo prazo, mas que já começam a dar os primeiros frutos agora. Então veja o caso, por exemplo, do porto, já antecipando. Nós já inauguramos a profundidade, que era a grande dúvida que se havia sobre a viabilidade do porto. Isso lá no final de 2023. Então é perfeitamente possível, de maneira até simples, você tornar a profundidade, que hoje já passou a 9 metros, até 14 metros, e ter navios de grandioso porte. Já temos a parte administrativa funcionando lá, uma obra grande. Temos um novo cais, o primeiro berço de atracação, também já concluído. Já temos licitadas a exploração das áreas da retroárea do porto, para ter lá o terminal pesqueiro, o terminal de combustíveis derivados de petróleo, o terminal de contêineres, o terminal de minério de ferro, o terminal de grãos. Então, tudo está acontecendo a todo vapor. E claro que a nossa Porto Piauí, a nossa Invest Piauí, as empresas estatais têm feito essa devida prestação de contas e informando a sociedade de maneira transparente nas redes sociais e na imprensa. O hidrogênio do mesmo jeito. Nós estamos falando do maior projeto industrial do Nordeste brasileiro. O maior projeto da história de uma ZPE. O maior projeto da história do Piauí. Então, isso não se faz da noite para o dia. Então, são várias licenças. Uma etapa importantíssima aconteceu na semana passada. O próprio ministro Alckmin foi o porta-voz ao anunciar a permissão para se instalar a primeira indústria da empresa Solátil na ZPE de Parnaíba. E agora faltamos a etapa da conexão elétrica lá na subestação de Parnaíba, que tem que ser concedida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que deve acontecer, tudo indica, nas próximas semanas. E aí sim, a indústria começará a se instalar. E como nós sempre dissemos, é um processo que dura 3 anos de execução do parque industrial. Então é algo que a gente está plantando, já começa a colher os frutos e no médio e longo prazo teremos uma mudança da base econômica do Piauí. Um estado que nunca se industrializou verdadeiramente, está começando a se industrializar e, portanto, mudar o patamar de desenvolvimento. É a primeira empresa apenas, né? Sim, de hidrogênio nós temos 2 projetos, o da Solátil e da Greenergy Park. Então a Solátil já deu esse passo em relação à ZPE e a outra está tramitando o processo lá no conselho que fica no Ministério de Desenvolvimento, conduzido pelo ministro Geraldo Alckmin. É importante destacar, governador, você falou da industrialização. O Piauí continua com todos os seus setores, a agroindústria, agricultura, tudo funcionando. Agora, a questão é essa nova matriz econômica, que é a industrialização, né? O grande foco, o nosso grande objeto de desejo para mudar o patamar de desenvolvimento do Piauí é a industrialização.
é a agregação de valor. Seja no agro, seja nas energias renováveis, seja na mineração, seja na economia digital, seja no turismo. Precisamos agregar valor ao que é produzido aqui. É isso que vai gerar riqueza para o povo. É isso que vai mudar o patamar de renda média do povo. Vai gerar oportunidade de trabalho, emprego e renda para a população. Então nós apostamos muito nessa agenda, sobretudo da neoindustrialização. Uma indústria verde, uma indústria digital, uma indústria moderna. Vereador, só mais 2 assuntos para a gente encerrar. O senhor tem muitos compromissos. A reforma administrativa, o senhor anunciou antes e agora vai efetivar a reforma, que tem o objetivo de fazer essa reestruturação que o senhor disse, de buscar mais eficiência com a mudança de algumas pastas, a divisão, criação de algumas secretarias ou coordenadorias. Em resumo, como é que o senhor poderia explicar esse projeto? Na verdade, nós só fizemos, Douglas, um rodízio de gestores. Isso é muito comum na gestão privada e a gestão pública cada vez mais tem que se acostumar com isso. Você faz o rodízio, um gestor sai de uma pasta para outra, o outro vem para a terceira e assim sucessivamente, para exatamente você garantir sempre a oxigenação dessas pastas, aproveitando o que já foi feito de bom e dando uma nova visão, uma nova pegada na administração de cada pasta. Então, foi um mero rodízio de gestores que nós promovemos. Na verdade, vamos promover agora no dia 31 de março. E o senhor, a gente foi na Assembleia conversar com nossa cobertura diária e conversamos com o deputado Evaldo Gomes, que passa a ser o seu vice-líder na Assembleia Legislativa. Ele conversou rapidamente com a gente. Evaldo Gomes assume a vice-liderança do governo com a missão de reforçar a articulação política do Palácio de Karnak. O deputado promete defesa das ações do mandato de Rafael Fonteles e atuação conjunta com o Poder Executivo. Olha, primeiro feliz pela confiança do governador Rafael Fonteles. Nós vamos estar agora numa missão diferente, porque nós temos agora temos que manter um diálogo mais frequente com os deputados, seja ele de oposição, seja ele de situação, e temos que estar bem afinado com o líder, porque o líder é o doutor Vinícius. E eu acho que o perfil que nós devemos adotarmos a partir de agora é levarmos a mensagem do governador à população piauiense. Nós temos aí muitas ações feitas pelo governo, e dentre elas que eu caracterizo como uma das principais é o hidrogênio verde e o Porto de Luiz Correia. E falar, lógico, naturalmente, também de um carro-chefe do governo, que é a educação. A educação cresceu muito no governo do Rafael Fonteles, quase todas as escolas serão transformadas em escola de tempo integral. Para mim, é uma revolução na educação do Piauí. E, ao mesmo tempo, também tratarmos dessa recuperação aí de todas as PIs do Piauí. Como vice-líder, Evaldo também projeta um bom relacionamento com os deputados e prega diálogo, inclusive com parlamentares de oposição. Mais do que nunca, não só com deputados da base do governo, mas os deputados da base da oposição. Eu acho que o forte de um líder é o diálogo, é o entendimento, é a conversa. E eu acredito que eu tenho esse perfil. Por isso que eu fico feliz da confiança do governador, sou grato à confiança dele e a gente vai buscar corresponder com as expectativas do governador para que a gente possa fortalecer mais ainda o governador com as políticas que ele tem implementado no Piauí. Sobre a estratégia eleitoral de 2026, o novo vice-líder do governo reforça que seguirá as orientações do governador Rafael Fonteles. O governador quer tratar de eleição apenas no ano que vem. O ano de 2025 é ano de trabalho, é de ações, colocar aquilo que ele prometeu na campanha na prática. Então, eu prefiro me manter calado nesse momento, conversando com o governador para que a gente possa tomar a melhor decisão apenas no ano que vem, provavelmente no mês de março de 2026. O deputado Evaldo, não sei se é bom escudo, mas espada é bom. O ataque, ele já, inclusive, já tem demonstrado isso em várias respostas ao bloco de oposição. Olha, o deputado Evaldo Gomes é um deputado experiente da nossa base política, tem a nossa confiança para essa nova missão de vice-líder, junto com o líder, doutor Vinícius, para levar a mensagem do governo, explicar as matérias do governo e, claro, fazer a defesa do governo quando, obviamente, houver a crítica, que é sempre bem-vinda, da parte da oposição. Eu costumo dizer que a oposição ajuda o governo a acertar mais. Então, tenho certeza que o Evaldo, deputado experiente, como eu disse, vai desempenhar muito bem essa missão e agradeço ele ter topado o desafio. Vereador, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Você está convidado
para voltar. E só lembrando que o evento no Centro de Convenções Pactos pelo Piauí continua amanhã, como o senhor disse, vai ter esse encontro para fazer todas as parcerias que estão previstas. Exato, vamos celebrar de forma simbólica a adesão de alguns prefeitos ao pacto e vai continuar a agenda com a programação dos ministérios do governo do presidente Lula, porque também nós casamos com o 30º Fórum de Fortalecimento da Rede de Parcerias do Governo Federal com os municípios. Então, é mais uma oportunidade de mais acesso por parte dos municípios a recursos e apoio técnico do governo federal. Randolfo, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos. Nós vamos para o intervalo comercial e em seguida a gente retorna com o Jornal Dia a Dia.